Olá, tudo bem com você? Estamos na sétima parte 7 da leitura desse livro excelente, Propósito e Visão, uma visão direta do coração de Deus para a sua igreja, do pastor Léo de Oliveira e do pastor André Carvalho. Estamos no capítulo 13, Primeiros Passos da Vida Cristã. Nesse capítulo vamos falar sobre o café que a Ieque Lagoinha faz com os batizados na segunda-feira após a Festa das Águas. Aqui você terá tudo o que o pastor André Carvalho aplica nesta noite, que começa às 18h30, com um café que vai até às 22 horas, com uma palavra direcionada e com perguntas e respostas com os novos convertidos que se batizaram. Vamos lá, então. Lição 1. A garantia da salvação. Porque todos os homens necessitaram de salvação. Romanos capítulo 5, verso 12 e 3:23. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 2. Para que veio Cristo? 1 Timóteo 1:15 diz: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 3. Como Cristo realizou este propósito? Romanos 5, 18. Pois assim, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 4. O que devemos fazer para ser salvos e receber a vida eterna? João capítulo 3, verso 16 ao 18 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 5. As boas obras são necessárias para a salvação? Tito, capítulo 3, verso 5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. 6. Em que se encontra a vida? 1 João capítulo 5, verso do 11 ao 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 7. Que sucede no momento em que cremos? O que acontece no momento em que cremos? João capítulo 5, verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. E 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 8. Podemos saber com certeza que temos a vida eterna? 1 João, capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibas que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 9. Como podemos saber realmente que temos a vida eterna, visto que Satanás, o acusador dos homens, nos acusa pelos nossos sentimentos que mudam tanto? 1 Pedro, capítulo 1, verso 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Em Apocalipse 12, 10, diz que Satanás nos acusa. Lição 2. A garantia da vitória. 1. Quem é o inimigo do cristão? 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pergunta 2. Quais são os elementos principais pelos quais somos testados? A. 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E 1 João, continuando. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. B. Gálatas, capítulo 5, verso do 16 ao 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E C. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. De que podemos estar sempre seguros quando somos testados? Quando somos tentados? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 4. Que benefícios recebem através das provações? Tiago, capítulo 1, verso do 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. 5. Quem nos concede a força para enfrentarmos a tentação? Porque ele pode nos salvar e dar a vitória? Filipenses capítulo 4, verso 13. Porque ele pode nos dar a vitória. 1 João 4, 4. Em Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E 1 João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 6. Como podemos explicar o fato de sermos, às vezes, vencidos pela tentação? Tiago, capítulo 1, do 14 ao 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois,
Havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. 7. O que podemos fazer para enfrentarmos a tentação? Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. E 1 João capítulo 2, verso 14. Eu vos escrevi, pois, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 8. Com quais armas podemos contar para enfrentarmos o inimigo? A. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 11. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Atos 6, verso 3. 9. O que Jesus usou para enfrentar os ataques de Satanás? Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 10. Como podemos ter a palavra de Deus sempre à nossa disposição para alcançar a vitória sobre o pecado? Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lição 3. A garantia do perdão. 1. Qual é a base do perdão dos pecados? A. Mateus 26:28 diz: porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. B. Efésios 1, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E C. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 2. Mesmo que os nossos pecados tenham sido perdoados, podemos dizer com a conversão, cessamos automaticamente de pecar? 1 João, capítulo 1, verso do 8 ao 10 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 3. Quais são algumas das consequências dos pecados não confessados? A. Salmo 66, verso 18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. 1 João 2, verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E Provérbios, capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 4. O que devemos fazer para que Deus nos perdoe? 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 5. A quem se deve confessar os pecados? Salmos capítulo 32, verso 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri.
Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. 6. Que atitude do coração caracteriza a confissão? Salmos 38, verso 18 diz: porque eu declarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. 7. De que se deve ser acompanhada a confissão dos pecados para se alcançar a misericórdia? Provérbios capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. 8. Em que lugar de se sentir culpado depois de haver confessado seus pecados, o que esperava Davi? Salmo 51, verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. 9. Desde que se experimentamos o perdão de Deus, qual deve ser a nossa atitude para com os outros? Efésios capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Lição 4. A garantia do sustento. 1. Que podemos fazer para receber ajuda para nossas necessidades diárias? Em Hebreus, capítulo 4, verso 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chegamos com confiança junto ao trono da graça. 2. Que grande dádiva nos tem dado Deus, que nos assegura que Ele suprirá todas as nossas necessidades que temos? Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Resposta: se ele não poupou o seu filho, o que ele não nos dará? 3. Com que propósito Deus responde à oração? João capítulo 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O propósito é para que o Pai seja glorificado no Filho. 4. Por que nos achegamos a Deus por meio de Jesus Cristo? 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E João 14,6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Resposta: porque Jesus é o único caminho e mediador entre Deus e os homens. 5. Que devemos fazer a fim de receber alguma coisa de Deus? Até agora nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João, capítulo 16, verso 24. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7, 7. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Tiago 4, verso 2. Nós precisamos pedir em nome de Jesus. 6. Que coisas podemos pedir ao Senhor em oração? Em Filipenses 4, 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças. Nós podemos pedir tudo o que nós precisamos para o Senhor. 7.
Algumas coisas pelas quais devemos orar. A. Mateus capítulo 6, verso 11. O pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. B. Efésios capítulo 6, verso 18. Orar por todos os irmãos com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e suplicando por todos os santos. C. Mateus capítulo 9, verso 38. Manda obreiros para a obra. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. D. Filipenses 1, verso 9. Que o amor, o conhecimento e percepção aumentem, e também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. 8. Quais são as causas pelas quais frequentemente não é respondida a oração? Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66, verso 18. Resposta: por atender o pecado do coração. Aí nós não seremos respondidos em nossa oração. 9. Qual foi uma das características da vida de Jesus? Mateus 14, 23 diz: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. Marcos capítulo 1, verso 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Em Lucas capítulo 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Resposta: uma vida de oração. Próximo capítulo que nós vamos ler é o capítulo 14, Casas de Paz, Execução. Deus abençoe você, sua casa e sua família, que você possa curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Amém? Deus te abençoe e até o próximo áudio.